Olá, sejam todos bem-vindos ao Bauru em Debate, uma parceria entre a TV Unesp e a TVI Rádio Câmara, que abre um espaço privilegiado para discutirmos juntos desafios de Bauru. Toda semana recebemos especialistas para tratar das possíveis causas e soluções para os problemas da cidade. Hoje a gente fala de políticas públicas relacionadas à ocupação do solo em Bauru. E hoje quem também ajuda a mediar a nossa conversa aqui é o jornalista da TV e Rádio Câmara, Nelson Gonçalves. Muito obrigada por sua participação, Nelson. Obrigado, é um prazer debater a nossa cidade. E recebemos mais uma vez aqui no Bauru em Debate o prefeito Clodoaldo Gazeta. Muito obrigada, Gazeta, por sua disposição em prestar esclarecimentos aqui. Eu que agradeço, vou estar sempre à disposição, doutor Henrique, Nelson, você, para que a gente possa debater em profundidade as ações importantes para a nossa cidade e o desenvolvimento de Bauru. E pela primeira vez aqui nesse espaço, o promotor de urbanismo do Ministério Público Estadual, doutor Henrique Varonese, muito obrigada por sua presença aqui. Obrigado pelo convite, estou sempre à disposição e, de alguma forma, a gente vai tentar fazer com que a gente esclareça a população da situação que nós estamos hoje no município. Bom, a gente vai falar de ocupação do solo e queremos começar por uma situação muito específica que retornou à tona recentemente, que é a questão dos assentados. São centenas de famílias que ocupam hoje um terreno particular na região do Jardim Meire, perto da Unesp. E o Ministério Público intermediou, junto com o município, a assinatura de um TAC, um termo de ajustamento de conduta, para a condução da situação dessas famílias. E nós temos a contribuição do vereador Sandro Bussola a respeito dessa situação, porque há uma disposição do proprietário que agora ameaça acionar judicialmente o município porque não houve a assinatura de um contrato de aluguel para a ocupação provisória dessa área. E o vereador Sandro Bussola tem uma contribuição de uma possível solução para esse caso. Gostaria depois que vocês comentassem. Vamos assistir. Quando se fez um acordo, está se fazendo um acordo com o dono de uma área que tem débito de IPTU na cidade de Bauru. Ora, se existe o débito de IPTU, que a prefeitura faça a desapropriação dessa área, faça a regulamentação desses moradores que estão lá, que pertencem e são residentes da cidade de Bauru, que estão lá e necessitam dessa área, e que faça a doação desse terreno ou uma venda humanizada desse terreno para esses trabalhadores que estão lá, que possamos de fato resolver a situação. Porque daqui um dia vai vir ordem de despejo, há uma expectativa de construção de casa que não vai acontecer, se houver, não vai atingir todos que estão lá, todos não serão contemplados, então é preciso agora que nós tomemos um posicionamento de desapropriar, entrar com ação e fazer com que a Prefeitura Municipal de Bauru tome essa área e ela seja cedida aos moradores que ali residem. Gazeta, até para a gente entender a condução dessa situação. Essas famílias são de bauruenses, com comprovada situação de vulnerabilidade social, provisoriamente foram realocados para esse espaço. Por que não foi assinado um contrato de aluguel com o proprietário? E essa solução que o vereador Bussola apresenta agora, seria viável? O município deve ir por esse caminho? Esse assunto ele é muito complexo, né? Ele tem várias vertentes, mas ele tem que ser analisado do ponto de vista também das ações do Poder Municipal. Quando nós assumimos o mandato em 2017, nesse local e também na área desse proprietário, já havia uma invasão muito intensa. Eram mais de 3.000 e poucas famílias que habitavam esse local no momento da nossa posse. Existia uma reintegração de posse que já havia sido concedida e a Polícia Militar, até mesmo com uma dificuldade para fazer a reintegração de posse de uma área tão grande como essa, com a quantidade de famílias que estavam naquele local, foi quando o município então interveio para que a gente pudesse fazer um acordo, né, junto aos proprietários das áreas, junto ao Ministério Público e o Judiciário, para que as famílias que não fossem residentes de Bauru pudessem procurar um outro espaço e a gente faria então o cadastramento daquelas que realmente estavam em vulnerabilidade e eram famílias do município. Moral da história, das 3.000 e poucas famílias, restaram apenas 300 e poucas que foram cadastradas pela Prefeitura.
Grande parte da área foi desocupada de forma pacífica, né? Os proprietários que tinham os lotes naquela região da cidade receberam os lotes novamente de volta, totalmente desocupados. A prefeitura está no processo agora, que foi acordado junto ao judiciário, de fazer o arruamento dessa região, para entregar os lotes para essas pessoas que já tinham a propriedade desse loteamento. E as famílias já estavam nessa área que hoje a gente tenta um processo de negociação com o proprietário, né? Elas não foram levadas para lá, já estavam lá, né? Então, o que nós temos que fazer agora, assinamos depois um TAC com o Ministério Público, que uma das possibilidades é também a questão de moradias, mas você tem um conjunto de ações anteriores à moradia, que é a inclusão social dessas famílias, curso de capacitação, para que a gente possa ter essas famílias voltando de novo ao mercado de trabalho. Isso tem sido feito, um acompanhamento sistemático disso. E ainda nós temos vários mecanismos legais que pode se chegar, não só a questão do aluguel, como a questão da desapropriação, ou a questão de uma permuta, que ainda vai ser avaliado em conjunto com o Ministério Público e com a Secretaria de Negócios Jurídicos da Prefeitura, para que a gente encontre o melhor caminho, para que nós tenhamos a ação social que vai beneficiar as famílias que estão lá naquele local, ao mesmo tempo a garantia do proprietário de ter o direito à sua área e também a responsabilidade de abrigar essas famílias, que é do poder público. Doutor, uma vez identificado esse briefing que o prefeito colocou em relação à questão, como é que fica do ponto de vista do Ministério Público? Para mim ficou claro na conversa que a gente teve, tanto com o Poder Executivo quanto o Ministério Público algumas vezes sobre esse assunto, a preocupação, primeiro, lógico, de proteção dos vulneráveis, como o prefeito bem coloca. Agora, isso é uma demanda de tempo. Tem 36 meses, 12 meses finalizam agora no início desse ano. E dependem de questões que fogem ao controle do Poder Executivo, como, por exemplo, eventual capacitação de todas as 490 famílias identificadas na origem, geração de emprego e renda e a ocupação provisória que se estabelece numa demarcação de tempo lá. Como fica esse calendário em relação à possibilidade iminente de que pelo menos isso não seja resolvido? Nós precisamos entender o seguinte: a atuação do Ministério Público nessa questão, ela veio por duas vertentes. Uma, porque no local, e como disse o prefeito, nós não temos arruamento, nós não temos nada demarcado, as pessoas também invadiram áreas públicas. E a outra área é a área de que nós sabíamos que naquele local existiam pessoas que são de origem bauruense e que estavam em situação de vulnerabilidade. Então nós precisávamos, o Ministério Público entrou para essas duas questões, tanto para a proteção do patrimônio público, porque estava invadido também, como para organizar como seria feito em relação a essas pessoas vulneráveis. O TAC foi firmado estabelecendo claramente requisitos para a situação de vulnerabilidade, então nós sabemos como apurar quais eram essas famílias e deixando claro que nós tomaríamos providências em relação aos bauruenses, aqueles que têm origem aqui. Porque, de outra forma, nós temos o Estado, a União e outras cidades que poderiam fazê-lo. Para isso, foi estabelecido que nós daríamos a essas pessoas, o Ministério Público intercederia junto à Prefeitura, para que nós tivéssemos esse tempo de 36 meses, que foi um tempo que, para a execução tanto dos trabalhos na área social, como para a situação do possível planejamento sobre um plano municipal de habitação, nós tivéssemos esse prazo. Tá? Então, esse prazo foi pensado para isso, tanto para conseguir que, através de capacitação e oportunidades, muitas das famílias de lá deixassem aquele local espontaneamente, como também para que houvesse a oportunidade do plano do município refazer algo que ele não tinha já fazia algum tempo, a não ser via Minha Casa e Minha Vida, via União, que era a questão de habitação. Bom, o que é importante que deixe claro é o seguinte: na fala do presidente da Câmara, ele deixa claro que ele entende que uma situação é a desapropriação para aquelas famílias que lá estão. Na visão do Ministério Público, nós acreditamos que isso pode não ser possível desta forma. Por quê?
Porque nós não temos em Bauru somente aquelas pessoas em situação de vulnerabilidade. A preencher aqueles requisitos que estão lá no TAC, nós temos outras famílias em Bauru que estão nessa questão. Então, fazer com que a prefeitura faça uma desapropriação dirigida a essas pessoas que lá estão, pode criar alguns entraves jurídicos nessa situação. Não vejo problemas, e se isso vier a acontecer e for da vontade da administração, e isso é próprio da administração, a desapropriação por si só não é um problema, não é isso que eu estou dizendo. O problema é dirigir àquelas famílias o benefício desta desapropriação, e só àquelas famílias. Tá? Então isso precisaria ver, porque em tese nós não temos ali uma situação de risco às famílias, nós temos uma situação de vulnerabilidade, que é encontrada também em outras situações aqui em Bauru. Então, para isso que nós precisamos ter muita cautela nisso. Esse prazo foi pensado para isso, tanto para que nós possamos retirar essas pessoas da condição de vulnerabilidade através de ações sociais do governo que estão lá no TAC, implementadas via o setor social do governo, e também para que o governo possa organizar, como eu já sei, através de comunicação oficial, de que está fazendo naquela área antiga lá, onde era a antiga área do distrito, né, da Tilibra, já está sendo ali organizado de alguma forma. Agora nós voltamos um pouco, retrocedemos um pouco, mas isso está caminhando para que nós possamos criar condições para que não só essas pessoas, mas outras que também se enquadrem nessas condições, possam ter o seu direito à moradia, constitucional de moradia, assegurado. Gazeta, enquanto essas pessoas não têm condição de ascender socialmente por meio dessa capacitação que a Prefeitura já vem oferecendo, estão sendo buscadas outras áreas para resolver essa situação de não haver um contrato, de elas não estarem legalmente numa área em que elas poderiam estar? Claro, a Prefeitura ela vem trabalhando num contexto de oferecer para a cidade, não só para essas famílias vulneráveis, mas para a cidade um conjunto de produtos habitacionais que vão de diferentes faixas de renda, né? Desde o Minha Casa Minha Vida tradicional, da faixa 1,5, que nós temos vários investimentos que vão ser implementados na cidade pela iniciativa privada, grande parte deles na região norte do município, são quase 12 mil unidades habitacionais previstas nesse modelo, né? Como esse modelo que a Prefeitura também está construindo agora, que é um modelo de uma faixa de renda menor, é um modelo meio que híbrido, porque ele chega até a faixa de 1,2, tem pessoas que não precisam nem dar entrada para o imóvel, elas vão pagar uma parcela um pouco maior, mas não precisam dar entrada no imóvel. Também é um produto interessante que vai beneficiar uma parte dessas famílias que já foram cadastradas e que a gente tem mapeado que teria condições de acessar esse programa do município, como também um outro produto que está sendo pensado com a iniciativa privada, que são lotes urbanizados. E por incrível que pareça, o investidor está fazendo esses lotes urbanizados, a proposta de lotes urbanizados, muito próximo da área dos assentados, exatamente já pensando no público-alvo que ele pode ter como comprador desses lotes, né? A Prefeitura está em negociação com esse empresário, com essa construtora, para que a gente possa também ver mecanismos jurídicos e recursos do município para que esses lotes possam ser baratos, né? Fáceis de acesso para essa população, e ao mesmo tempo ser um caminho também para direcionamento dessa população adquirir o seu produto habitacional. Mas enfim, nós temos um conjunto de opções que tudo vai ser pensado de uma forma muito madura, muito pé no chão, em discussão com o Ministério Público, para que a gente encontre o melhor caminho, e não só, como o doutor Henrique disse aqui, para os vulneráveis que estão nessa área, que é ali no Jardim Meire, mas também para os outros vulneráveis que se encontram em outras áreas do município, né? Esse conjunto de ações exatamente para que a gente possa pensar modelos de habitação para os vulneráveis que hoje nós temos em toda a cidade de Bauru. Eu entendo quando o doutor Henrique colocou a questão da discussão da alternativa da chamada alocação social, que a gente fala, como uma acomodação provisória para tentar corrigir esse impasse, o poder público mostrou à sua disposição, mas como a gente bem sabe, isso envolve interesse dos terceiros, né?
e embora tenha um edital em programação para ser aberto, não me parece, junto ao mercado, aqui por experiência de jornalismo, que inclusive os que têm terras naquela ou em outras regiões demonstrem, nesse momento já, parece-me claro isso, interesse em acomodar assentados por uma série de razões de interesse deles particulares. E aí estabelece-se o impasse, o tempo do TAC e a necessidade dessas pessoas, além de passar por esses processos de tentativa de capacitação, delas procurarem um lugar definitivo, uma situação definitiva à parte. Eventualmente pode ser acomodado na questão habitacional, né, tomara que o seja, mas ali estão falando de sem teto, os cadastrados, a maioria sem emprego, que vivem de bico, não pagam aluguel, deixaram aluguel por causa disso, e há uma mutação, inclusive, uma rotatividade de gente que entra e sai. Esse cadastro é muito móvel, flexível, já tem muita gente que não está lá mais. Né? Ou seja, eu estou colocando impasses para tentar entender no tempo como lidar com todas essas situações que são previsíveis. Veja bem, nessa área o Ministério Público tem 2 promotores atuando, tá? Eu e o Dr. Fernando Helene. Tá? Nós, dentro da promotoria, nós precisamos criar alguma forma de estratégia também, porque isso envolve situações que envolve o município, que nós sabemos que, apesar do esforço que está fazendo, ele, algumas coisas demandam dinheiro, que é uma coisa que hoje está raro não só em Bauru, mas no Brasil como um todo. E a ajuda do Estado da União, que e são ajuda responsáveis por isso também. Exatamente, que precisa também colaborar. Mas, de outra forma, nós sabemos que tem o interesse das pessoas que estão lá e que precisam dessa ajuda. Então, assim, a estratégia junto ao Ministério Público, ou seja, internamente ao Ministério Público, hoje, tanto eu como o Dr. Fernando comungamos da mesma ideia, ou seja, é necessário, porque está lá no TAC, que o município proceda da forma administrativa correta para que consiga obter uma área para assentar essas pessoas provisoriamente, tá certo? E na visão do Ministério Público, e está lá no TAC isso, o melhor seria através de aluguel social mesmo dessa área. No entanto, como colocado, pode... E até não é uma expectativa, ao contrário, é a expectativa que nós temos, né, de que nós não consigamos isso, a não ser via esta área que num determinado momento pareceu viável e hoje não me parece mais tão viável, pelo menos as notícias que correm aí na imprensa e chegam ao Ministério Público. Então, existem outros meios, né? Aí seria a desapropriação? Um dos meios é a desapropriação. Um dos meios é fazer com que se decrete ali de interesse social a área e faça a desapropriação. É lógico que o Ministério Público ele tem o TAC, a Prefeitura tem o compromisso junto ao Ministério Público e nós vamos olhar esse TAC da melhor forma possível, porque nós sabemos que ali existem pessoas carentes que precisam desse olhar, tanto da Prefeitura, como do Ministério Público, como de outros órgãos também, mas nós, nada impede que em um determinado momento ou outro, nós chamemos a Prefeitura e conversamos a respeito das dificuldades e do tempo e de tudo que está acontecendo. Uma coisa eu posso deixar muito claro, o governo, Gazeta, ele sempre esteve muito aberto ao Ministério Público. Então, todas as vezes que nós precisamos conversar, tanto com o prefeito ou então com seus secretários, sempre foi atendido prontamente para que nós pudéssemos discutir. Lógico, cada um dentro do respeito da sua posição, cada um fazendo o interesse seu. Nós sabemos muito bem diferenciar o que é Ministério Público, o que é da Prefeitura. Esses são 2 órgãos distintos e cada um cuidando dos seus interesses e defendendo seus interesses da maneira com que tem sido defendido, mas essa conversa, isso sempre teve. Então, num determinado momento, essa conversa vai se fazer necessária. E aí nós temos que chamar a Prefeitura e ver qual seria a solução. Uma delas é a desapropriação. Antes da gente concluir esse bloco, que já está se encerrando, Gazeta, em relação a essa questão do tempo, só para ser bem específico, que o Nelson pontuou, no curto prazo, uma locação provisória para essas famílias está sendo buscada? Sim, isso fazia parte de todo o processo. Como previsto pelo TAC? Como previsto pelo TAC, de fazer o chamamento para a locação de uma área apropriada para abrigar essas famílias,
que pode ser lá, que pode ser em outro local. Não havendo interessado para isso, nós temos algumas outras ferramentas para serem usadas, né? Uma delas pode ser a desapropriação, permuta, o oferecimento de outros produtos habitacionais, como eu falei aqui, dos lotes urbanizados, das casas, para desocupação da área. Então tem um conjunto de ações ainda que estão para ser colocadas. É difícil dizer para você qual delas a gente vai poder usar agora, né, no curto prazo de tempo. Mas tem um horizonte que é possível ter um final muito importante para essa história. Lembrando que o modelo de Bauru, por tudo aquilo que a gente vem conversando com o governo do Estado, até com alguns mecanismos do governo federal, ele está sendo muito bem observado, porque muitos municípios não conseguiram enfrentar esse problema, né? Uns aplicaram a violência para espantar as famílias que habitavam determinadas áreas em alguns municípios, outras não conseguiram resolver até hoje o impasse, e Bauru está se tornando até uma referência para isso. Poxa vida, o que vocês fizeram lá que pacificou a situação de invasão de terra? É claro que existe um acirramento às vezes, um querendo puxar a corda para um lado, outro para outro, mas houve uma pacificação. E essa pacificação é importante agora para que nós possamos pensar estratégias para a solução do problema. Que não vai ser só o nosso governo que vai ser o salvador da pátria disso, vai resolver todos os problemas habitacionais da cidade. A gente nem espera fazer isso. Mas é importante que a gente possa iniciar um processo que ao longo do tempo a gente possa resolver grande parte dos problemas de pessoas vulneráveis da cidade. Tá certo. E depois do intervalo vamos saber mais sobre essa política de habitação do município. Voltamos num instante só. O Bauru em Debate está de volta e hoje a gente fala de questões relacionadas à ocupação de solo em Bauru. Recebemos o prefeito Clodoaldo Gazeta e o promotor de justiça Henrique Veronês. Clodoaldo, já falamos um pouquinho sobre política de habitação no primeiro bloco, mas aprofundando um pouco mais sobre a questão do edital que foi lançado no mês passado para a construção de 1.900 moradias numa área que a princípio era industrial e foi negociada com a Câmara, a alteração para que ela se tornasse residencial. Esse edital acabou sendo suspenso para que seja feita uma discussão maior, porque ele previa a construção de casas destinadas a famílias mais vulneráveis. Essa discussão está sendo feita em que medida e por que ele não atendeu a expectativa inicial de ter essas casas destinadas a essa população sobre a qual falávamos no primeiro bloco? Tá, primeiro é importante ressaltar que essa área, quando ela foi adquirida pela Prefeitura, pela Coab, ela já foi pensada para ser um núcleo habitacional. Ela mudou de finalidade depois no governo passado, quando uma empresa com dificuldade de crescimento no município, solicitou do município, da prefeitura, a doação de uma área. A prefeitura não tinha e transformou uma área que originalmente era prevista para habitação em área industrial para passar para essa empresa, que depois declinou da ideia de fazer lá a sua ampliação. E nós só voltamos ao status inicial da área, que era previsto para ser ali um loteamento, né, uma área de habitação. A nossa ideia inicial foi de fazer ali um conjunto de casas populares que pudesse contemplar grande parte das pessoas que hoje têm uma dificuldade, inclusive de acessar a faixa 1,5, né? Porque você tem que dar entrada, você tem uma prestação grande, né? E você tem uma dificuldade, inclusive, para que essa pessoa possa entrar no sistema do Minha Casa Minha Vida. Como o Bauru esgotou praticamente o seu estoque, né, de casas do Minha Casa Minha Vida na faixa 1, construindo prédios e apartamento, e agora nós conseguimos, inclusive, o último recurso que existia ainda para a cidade com as casas do Jardim Europa. Conseguimos lá 30 milhões de reais do governo federal para a construção de 400 casas do Jardim Europa, que era a sobra do Minha Casa Minha Vida faixa 1. Espero que o governo atual agora, que vai tomar posse em janeiro, possa reabrir esse programa, que certamente o Bauru vai tentar fazer nova solicitação num reenquadramento das áreas de vulneráveis que nós temos na cidade. Mas enfim, aí optamos então em fazer um programa habitacional que pudesse contemplar as pessoas de baixa renda, né? A princípio, o modelo das 500 casas embrionárias se esbarrou num procedimento da Caixa Econômica Federal. Não tinha esse dispositivo no sistema da Caixa para que nós tivéssemos casas embrionárias construídas dentro de um loteamento. E em negociação com a Caixa, nós então chegamos na seguinte conclusão. Então vamos esquecer as 500 casas embrionárias, que eram casas menores, né? E vamos tentar fazer um programa que pudesse baratear ainda mais as casas para as pessoas, né? Por isso que a gente chegou no faixa 1.2. Lembrando que a empresa vencedora do certame, que deve ser agora no final do mês,
ela vai ter um conjunto de ações que vão ser implementadas nesse bairro, porque são 1.900 moradias, que é um projeto urbanístico inédito na cidade de Bauru. Porque além da construção das casas, ela também vai ser obrigada à construção de creche, de uma unidade de saúde, da avenida que vai dar a ligação desse residencial a outros que estão previstos naquela região e também a região ali do Quinta da Bela Olinda, além dos equipamentos públicos, como praças, ciclovias, uma área grande e extensa também para ocupação, e vai ser feito através de concessão de mercados, farmácias, padarias, para que você possa ter também um serviço perto das pessoas onde elas moram. E aí nós chegamos nesse produto, né? É um produto que não é originalmente aquele que nós havíamos pensado, das 500 casas, mas também ele ficou bem abaixo do faixa 1,5. Então ele é um programa interessante que vai beneficiar uma parte das pessoas que estão em áreas de assentamento, né? E mais do que isso, eu queria só poder ressaltar um pouquinho essa questão da habitação no município. Com a mudança da legislação da cidade, a expansão do perímetro urbano, o que está chegando em Bauru de pedidos de novas moradias de construção é algo inédito na história da cidade. São 25 mil novas moradias que serão construídas nos próximos anos. Isso perfaz um total de 3,5 bilhões de reais que serão investidos na cidade. E a geração de emprego na construção civil é algo muito rápido, né? As empresas dizem para a gente que por volta de 2 pessoas serão utilizadas para a construção de cada unidade habitacional. A gente já bateu o recorde esse ano de geração de emprego. Bauru foi a 3ª cidade que mais gerou emprego no estado de São Paulo. Se isso se concretizar, Bauru certamente vai ocupar o primeiro lugar na geração de emprego. E a gente vai tirar as pessoas vulneráveis para poder ter acesso ao emprego também. Então é um ciclo de ações que não se estanca só na questão da produção de casas, mas um processo de melhoria do desenvolvimento da cidade para que você traga essas pessoas que estão na faixa de vulneráveis para o mercado de trabalho e também para que elas possam ter oportunidade de comprar uma casa própria. Doutor, para contribuir na área do senhor com esse assunto, a gente já comentou sobre isso com o Poder Executivo, que Bauru quebrou o paradigma, desregulamentando a questão da legislação de área de proteção ambiental recentemente, fez alterações com base na lei, discutiu isso com o Ministério Público, inclusive com o Poder Legislativo, essas alterações do ponto de vista do rito. Tem o plano diretor, depois que dá um tema específico para revisão em um outro eventual programa, e tem uma demanda que particularmente a gente cobra Poder Executivo, que é em função dessa criação de abertura de áreas, de criar uma segurança jurídica um pouco mais razoável do que tem disponível hoje na legislação da chamada impacto de vizinhança, mas também, sobretudo, da regra da chamada lei das contrapartidas, para o empreendedor e para aquele que vem. E também para o acesso à terra, que é muito caro aqui, ficar numa condição fora do balcão de negócios que a gente acompanhou, infelizmente, no tempo, tem inquéritos em relação a isso das gestões anteriores. Como é que o senhor vê essa questão da necessidade da legislação, tendo em vista essa demanda anunciada, já prática no tempo, para regular um pouco melhor essa situação, tanto para o empresário quanto para aquele que vai comprar a terra? É importante dizer o seguinte, a atuação do Ministério Público, ela é voltada muito das áreas do cível, né, nas áreas difuso que envolvem aí os interesses transindividuais, ela é muito voltada em investigação. Mas também ela é muito voltada no que diz respeito à organização, orientação e acompanhamento da legislação, principalmente a legislação municipal, nesse caso específico. Então, o que nós podemos dizer desta área é que desde que nós assumimos essa promotoria, nós temos um acompanhamento das legislações municipais que estão sendo geradas e daquelas que já existem, e com isso nós já conseguimos muitos avanços nessa gestão, um pouco na gestão passada e bastante nessa gestão, em razão de modernização de algumas legislações, né? Ponto, e isso sempre foi falado pelo Ministério Público, ponto principal de atuação, e isso conta também com a aceitação da Prefeitura, de que nós precisamos modernizar e tornar mais objetiva a legislação no que diz respeito à área de expansão de ocupação de solo, tá? Ela precisa ser mais específica. Hoje ela é muito pautada, ou ela é pautada no municipal na lei do WAVE, que hoje nós sabemos que ela precisa ser aperfeiçoada, né? Tá muito claro para todos os atores que trabalham com ela, mas também ela é muito calcada em legislação estadual e federal. Só que essas legislações estaduais e federais, elas trazem princípios
elas não trazem efetivamente toda a base que nós precisamos. Então, é posicionamento do Ministério Público, e isso hoje aceito também pela Prefeitura, de que nós sim temos que exigir que os impactos sejam mitigados e venham também contrapartidas sociais em razão do uso daquele solo. Mas ele precisa sim ser mais específico. Algumas coisas nós já estamos conseguindo, mesmo que ainda sem legislação. Então, hoje, os empreendimentos que estão saindo em Bauru, os empreendedores já sabem que vão ter que fazer o waive, vão ter que dar a contrapartida, que isso tem uma porcentagem da área que vai ser utilizada para o emprego no social, tá? No entorno ali do seu empreendimento. E também nós estamos conseguindo isso que já é também uma grande melhoria, que são os instrumentos sociais nesta área que vão vir com 1.900 moradias. Por quê? Porque, por incrível que pareça, os prédios que foram implementados como Minha Casa e Minha Vida são aqueles que mais demandam as necessidades sociais de escola, saúde, né? E eles não vinham com a solução desses impactos. E ficava tudo para a Prefeitura organizar. Então, nesta nova área, já tem esse entendimento de que seria necessário que assim eu fizesse, e isso já está contemplado no plano. Então, esta melhoria de legislação é acompanhada diariamente pelo Ministério Público. Tudo que o prefeito encaminha, ou tudo que os vereadores dizem, tudo que envolve essa expansão e ocupação do solo de Bauru, na área de urbanismo e habitação, o Ministério Público acompanha, e o principal vai ficar para o ano que vem, que é a revisão do plano diretor. Este é o que nós vamos ter que efetivamente nos debruçar, porque existem inúmeras situações que vão ter que ser revistas ou implementadas nesse plano. Gazeta, existe disposição e previsão para propor legislação que torne mais objetiva, mais clara essa questão das contrapartidas? Sim, nós já estamos trabalhando nisso. Inclusive, a Secretaria de Planejamento tem feito sucessivas reuniões com o sindicato, com a própria a Senag, com o Ministério Público, para que a gente possa encontrar uma fórmula, né, mais justa e mais transparente, né, assim como fizemos na nova lei de concessões de áreas. A gente estava debatendo hoje com os distritos industriais a respeito da nova fórmula, né, de hoje conceder áreas no município, porque antes o empresário que queria investir aqui chegava na prefeitura, olha, eu preciso de uma área, e a prefeitura, de acordo com a cara do cliente, oferecia qualquer área para ele, ou a melhor área possível. Hoje já não é mais assim, hoje é tudo feito por meio digital, né? Você abre a concessão das áreas disponíveis para investimento na cidade, para construção de indústrias, e o proprietário de uma indústria vai lá e disputa essa área com outros se for necessário, né? A questão da transparência também na lei de contrapartidas, ela é fundamental para que todo mundo possa ter segurança. Mas volto a dizer, tudo aquilo que nós já avançamos na legislação já deu uma grande parte de segurança jurídica, tanto é que nós estamos tendo um dos maiores investimentos na história da cidade, porque empresas estão acreditando que a cidade de Bauru mudou o seu patamar de diálogo com a iniciativa privada e a legislação está mais aperfeiçoada a ponto de investir 3,5 bilhões no município nos próximos 3 anos. É a primeira vez depois do Jardim Europa, mas uma dimensão muito maior pelos próprios números, né? De uma área de mais de 700 mil metros quadrados, mais de 500 mil metros quadrados na antiga região dos lotes urbanizados ao lado para ser urbanizado, um conjunto de pedidos que já se sabe estão protocolizados na prefeitura para a expansão, são milhares de moradias naquela área, daí a questão da legislação de contrapartidas para deixar a segurança jurídica determinada em relação a isso, como é nas outras cidades. Tem um percentual do VGV, enfim, que o mercado usa em alguns lugares, para que o empreendedor já sabe, aquele que vai comprar a casa, quanto é o custo disso. Agora, a prefeitura coloca um programa novo, com encaixe, já tentado, explicado, mas ele não é de demanda dirigida, que é um outro setor de carência. A cota 1, como o prefeito lembrou, está já esgotada, infelizmente, a Caixa. E não há, junto ao novo governo federal, para lembrar que nenhuma disposição, pelo menos aparente, dita já, de que ele vá, por exemplo, pegar terras do INCRA, pensando no sem-teto aqui ao redor, para fazer um complemento com o primeiro bloco, e destinar para essa finalidade, reforma agrária urbana, me parece tema fora de cogitação na União. Aí fica um espaço ainda mais reduzido, sem o faixa 1 da Caixa, para a chamada demanda dirigida e pensando nos vulneráveis do aluguel. Não é esse público em geral que a gente está falando, porque não existe casa de graça para quem não tem renda, né?
Mas ainda tem, não só o governo federal, a gente tem uma perspectiva com o governo do estado também, do CDHU, inclusive de uma possível parceria nessa área das 1.900 casas. Existia uma sinalização do CDHU também contribuir com uma parte do recurso. A ideia inicial era através do Casa Paulista, seria R$10 mil por unidade habitacional, o que diminuiria ainda mais as parcelas das pessoas. Aí você já cairia da faixa de 1,2 para quase 1, né? Nós estamos em negociação ainda com a CDHU, espero que o próximo governo também possa ter essa sensibilidade, até porque a gente ofereceu um conjunto de opções para que o CDHU, faz muito tempo que não investe na cidade de Bauru, possa nos ajudar. Até mesmo no TAC tem um dispositivo dizendo que a prefeitura não é solitariamente responsável pela questão da habitacional. A gente tem que ter a parceria do governo do estado e do governo federal para que a gente tenha um contingente de opções, inclusive para aquelas pessoas que não têm recurso, né? Aquelas que estão hoje na linha da extrema pobreza. Essas nós vamos ter que pensar num programa específico de como conseguir atendê-las. Nesse momento, a gente não tem essa possibilidade do ponto de vista dos equipamentos habitacionais que estão sendo construídos aqui. Por isso a questão do aluguel social, né? Bom, se a gente não tem emergencialmente um programa que possa atender a todos, vamos pensar no aluguel social para que a gente possa ter essas pessoas, então, ali, abrigadas pelo poder público até que um equipamento desse possa ser construído. Em relação a esse chamamento da construção, a esse edital da construção das 1.900 casas, detalhando um pouquinho melhor, Gazeta, houve também uma alteração na forma que o terreno, que é do município e é avaliado em 21 milhões de reais, é uma área de 700 mil metros quadrados aproximadamente, ele vai ser colocado no edital de uma forma diferente daquela que havia sido prevista, né? É quase a mesma coisa. Ele entra com o abatimento nas parcelas das pessoas, nada mais que isso. Até porque a contrapartida do empreendedor não pressupõe só os 21 milhões que ele recebe de doação da área. Ele vai ter todo o equipamento público que vai ser construído ali, né? A gente está prevendo por volta de 40, 45 milhões de investimento em contrapartida daquele que ganhar o processo solicitatório, né? É o que ele vai ter de incumbência. Porque ele vai ter que construir as avenidas, as áreas que eu já disse aqui das escolas, o posto de saúde, o acesso, né, que vai ter que ser feito através de ponte, através do Distrito 4. Tem o valor de contrapartida que ele ainda precisa passar para o município, então tem um conjunto de mecanismos financeiros que ele vai ter que se dispor aquele que ganhar, claro, logicamente, para a construção das casas, de executar ali naquele empreendimento. O terreno entra para abater o valor das construções. Sim, é essa a finalidade. Bom, Bauru em Debate vai para mais um rápido intervalo. Na sequência, vamos falar de outras questões relacionadas à ocupação do solo na cidade. Voltamos num instante só, continue com a gente. O Bauru em Debate está de volta e hoje conversamos sobre questões de ocupação de solo em Bauru. Recebemos o prefeito Clodoaldo Gazeta e o promotor de justiça Henrique Varonês. Eu passo a bola para o meu colega, então, Nelson Gonçalves. Prefeito, uma questão que foi debatida na última sessão da Câmara, que eu diria que envolve a questão da disputa pela terra na cidade. Nós temos uma cidade pequena do ponto de vista territorial, de área disponível, o preço da terra que é muito mais caro, embora ela seja considerada uma cidade de porte médio. Bom, enfim, entre várias demandas, no primeiro bloco a gente comentou, no segundo também, o setor privado tem os seus interesses e tenta tirar proveito de indenização contra a prefeitura, a ocupação da terra dos lugares não urbanizados. No caso específico da região do Barreirinho, tem uma série, não só essa, mas como exemplo, de questões relacionadas a pedidos de indenização, que também tira o pouco do serviço público disponível, o cobertor é bastante curto para atender todas essas demandas e geram milhões de reais. Basicamente, a questão central aqui é de que forma o Executivo está lidando com essas questões, porque são demandas que vêm no tempo, não foi originado nesta administração, mas o poder público se vê na frente de ter que pagar um valor, antecipou uma quantia, nesse caso específico, e tem outros acordos também postos à mesa. Como é que está sendo lidado com essas circunstâncias? No caso específico dessa área, quando nós assumimos o mandato, existia uma dívida da prefeitura com o proprietário da área, e nos autos são demonstrados isso, porque a própria Secretaria de Obras do município diz que o estrago ocasionado na área desse proprietário era por volta de 4,9 milhões de reais para recuperação. Seria uma erosão que teria sido provocada pelo município. Pelas águas da chuva, o município jogou essas águas nesse terreno,
e o proprietário reivindicava isso e ganhou isso judicialmente. A prefeitura tinha uma dívida diária cobrada judicialmente para que pudesse recuperar a área para ser devolvida para o proprietário. E ali em todo o processo, ele tem 8 volumes, né? Nós fomos orientados pela Secretaria de Negócios Jurídicos que o melhor caminho, e aí você tem demonstrado lá que o próprio juiz da ação, o próprio promotor público diz que o melhor caminho seria a desapropriação da área, porque o município não teria esse investimento de 4,7, 4,9 milhões para fazer a obra necessária para a contenção da erosão naquele local. E o valor da desapropriação da área era um valor bem inferior a esse, né? 2 milhões e poucos mil reais. O proprietário ainda tinha uma dívida com a prefeitura, que eu não sei te falar agora o montante naquele momento, e isso ficaria compatível com o valor da dívida dele, com a prefeitura, e a prefeitura teria que desembolsar mais um recurso necessário para o acordo de desapropriação dessa área. E foi isso que nós autorizamos naquele momento, né, sob a supervisão do então procurador-geral do município, que é um funcionário público de carreira, de 24 anos de carreira, e que estava no cargo há mais de 8 anos e continuou na minha gestão, por um período. E nós fomos orientados e assinamos esse processo. Depois de toda a operação do GAECO que aconteceu na prefeitura, por iniciativa até mesmo da prefeitura, porque nós encaminhamos isso para o grupo de operações especiais do Ministério Público, para que pudesse apurar alguns outros problemas relacionados à CEPLAN e alguns funcionários do município. E aí foi identificado alguns problemas relacionados à parte não republicana de alguns funcionários. Nós achamos por bem rever algumas ações que foram implementadas pelo governo no início do mandato. Dentre elas, o acordo assinado com relação ao Pinheirinho, né? Que é o córrego Barreirinho, mas nós conhecemos como Pinheirinho. A Secretaria de Negócios Jurídicos está trabalhando essa semana para a reavaliação desse acordo, se realmente ele foi benéfico para o município. No nosso entendimento, pelo menos no meu entendimento, quando eu assinei aquilo, é que ele era benéfico ao município, porque estancaria totalmente a cobrança daquela dívida diária, né? E ao mesmo tempo o valor para a desapropriação era bem menor do que a recuperação da área, e aí teria também a questão de perdas e danos, tem outras ações aí que poderiam ser implementadas com relação ao caso. Mas enfim, foi essa ação nesse momento com relação específica a esse problema do Pinheirinho. Sobre esse caso especificamente, a gente tem uma contribuição do vereador Meira, que propõe até uma comissão especial de inquérito, uma CEI, para se investigar melhor a condução desse caso. Vamos dar uma olhada no que ele diz. Foi feito um termo de acordo extra autos judicial. E isso só veio à tona a partir do instante que o Ministério Público descobriu a cópia desse termo de acordo em documentos ou em computadores que eles dispunham em mãos, que foi apreendido na residência de funcionários da Prefeitura Municipal. Quando isso veio à tona, e aí foi ratificado essa certidão de que o acordo não foi juntado aos autos. E o mais grave, nesse acordo, a Prefeitura fez um desembolso na ordem de R$460 mil, sem, na verdade, fazer qualquer avaliação do imóvel, sem fazer qualquer compensação tributária, como era o caso, porque o proprietário da área é um devedor de tributos ao município, e simplesmente chegou-se a um acordo que a Prefeitura teve que desembolsar R$460 mil. O que nos leva a uma dúvida e uma certa desconfiança de tudo isso é o seguinte: será que os valores estão corretos? Será que, na verdade, ao invés da Prefeitura desembolsar os 460 mil, na verdade não poderia ter sido feita a desapropriação só com a compensação de débitos tributários do proprietário? E o que mais deixa a gente entristecido ainda é que não foi só esse acordo, existem outros acordos semelhantes, que nós ainda não temos conhecimento, porque hoje os processos administrativos não são eletrônicos, ou seja, que não permite dar a devida publicidade dos processos. Essas críticas procedem, Gazeta? Não. Ele está totalmente equivocado nas críticas, até porque ele não leu o processo na íntegra. Lá tem uma avaliação feita pela CEPLAN, tem uma avaliação feita pela Secretaria de Obras para se chegar nos números que ele apontou ali. Não procede as informações dele, tanto é verdade que a Prefeitura é que encaminhou essa documentação para o Ministério Público. O próprio ex-procurador do município, né, quando teve a operação do GAECO, ele encaminha a mesma documentação para o Ministério Público como defesa dele.
né? Ele alega que ele encaminhou essa documentação exatamente para se defender do processo de formação de quadrilha com outras pessoas aí proprietários de área no município. Então, esse documento já está no Ministério Público há muito mais tempo do que o vereador relata. Então, ele não foi feliz, claro, respeito a opinião dele, mas ele não tem a informação concreta. Nós estamos fazendo cópia capa a capa do processo, estamos entregando na Câmara Municipal nessa semana para que os vereadores possam verificar tudo que foi colocado nesses 8 volumes. Né? Foi requerido pela Comissão de Fiscalização, inclusive? Eu já tinha me colocado à disposição, porque a gente sempre faz isso na Prefeitura. Qualquer dúvida que algum vereador tenha, ele não precisa pedir o artigo 18. A gente encaminha para a Câmara Municipal, capa a capa, de qualquer processo que ele quiser. Não precisa fazer nenhum tipo de requerimento, porque isso é um praxe dessa administração. Fizemos isso em várias oportunidades. Qualquer dúvida que surge, inclusive com o Ministério Público, quando surge uma dúvida, nós fizemos capa a capa, cópia do processo e levei ao Ministério Público. Era um outro assunto que eu não me lembro agora qual, mas é um procedimento que a gente sempre faz. Então, a instauração de uma SEI nesse momento, onde o município se coloca totalmente aberto ao diálogo com relação a isso, ela é totalmente estapafúrdia, não tem sentido você abrir uma SEI para apurar uma coisa que já está sendo apurada pelo Ministério Público e que a Prefeitura está extremamente aberta para poder solucionar o problema e, ao mesmo tempo, encaminhar a informação adequada. Eu queria sugerir para o Dr. Henrique comentar desse episódio, não do fato concreto em si, que tem, enfim, investigação e outro procedimento, é aproveitar um documento, da qual o senhor também assina, num outro sentido, mas que, em parte, pega esse tipo de conflito natural do meio, eu chamei de disputa pela terra, que envolve interesse do particular, quer ser indenizado. No documento eu me refiro a uma ação posterior à questão do GAECO, só para lembrar as pessoas, que dá então a recomendação integral do Ministério Público ao Poder Público, que está passando por todas as secretarias, para que adote uma série de procedimentos, informatização, depois o prefeito eventualmente comentar. O que me pareceu razoável de comentar é uma preocupação do Ministério Público, se eu entendi a leitura correta desta recomendação, nas várias frentes de atuação, de que essas indenizações, por exemplo, do fato concreto, tenham um rito natural, já tem um rito natural do Poder Judiciário, podem ser homologadas. O leigo não consegue entender, doutor, essa contribuição, a relação entre o direito do particular pedir indenização quanto à erosão, tem um trânsito julgado disso, mas ele ser devedor de impostos e, eventualmente, fazer uma composição no tempo, já que ele é inadimplente com o Poder Público reiteradamente. Vamos colocar as duas situações. Em razão das várias frentes do Ministério Público que atuaram ou que estão atuando nesses casos, né? Estou dizendo aí da Promotoria do Urbanismo, Cidadania e GAECO, foi feito, após muita discussão interna e após apuração pelas áreas específicas, uma recomendação para a Prefeitura, onde nessa recomendação diz ali, primeiro, quais são os pontos fracos, entre aspas, mas aqueles pontos sensíveis que nós vimos na investigação que nós fizemos, que estavam sendo, de alguma forma, utilizados para que se fizesse dentro da Prefeitura manobras não regulares, né, ilegais, e também algumas propostas de solução, né? Então, a recomendação traz isso. E, dentre elas, está essa situação das indenizações. Ora, qualquer cidadão, em relação à Prefeitura, ou em relação a outro cidadão, ou em relação a outro particular, que se sentir lesado, pode se utilizar do Poder Judiciário para ser indenizado, para ser compensado desse prejuízo que sofreu. Nesse caso e em outros, o que existe é isso. O cidadão acredita ter sido prejudicado pelo município, entra em juízo e vai ali discutir uma ação normal, como se fosse uma batida de trânsito, uma investigação de paternidade, um alimentos. É uma ação normal que é proposta contra o município para se estabelecer se o município causou ou não esse prejuízo, né? Quando o Poder Judiciário, em todas as suas esferas, chega à conclusão de que o município efetivamente causou aquele prejuízo, ele impõe a compensação disso ao município através de indenização, mas nesse caso específico, já em execução, nós tínhamos uma multa diária, e nós temos uma multa diária correndo no caso da Prefeitura não pagar essa indenização. E é nesse sentido que gerou todo o trâmite.
Então, é necessário que as pessoas entendam que a indenização por parte de qualquer pessoa, ela é legítima, o pleito dessa indenização, né? Se sentiu lesado, se recorre ao Poder Judiciário para que haja essa indenização, né? Após essa indenização ser estabelecida, que é o caso, né, já tem condenação, ela já disse, o Poder Judiciário já disse que houve o prejuízo e que o município tem que arcar com esse prejuízo. Aí o município tem que usar dos seus mecanismos internos para tentar ou efetuar esse pagamento, né, ou se fazer os acordos necessários para que esse pagamento seja feito da maneira legal. Mas sempre, uma vez que o processo é judicial, esse termo de acordo tem que passar pela homologação do juiz, né? No caso concreto, existe aí foi colocado, está lá no Ministério Público, está sendo apurado se há ou não algum tipo de irregularidade, como nós temos em relação a N situações envolvendo a prefeitura, envolvendo empresas, envolvendo particulares. Então é mais uma investigação que está a cargo do Ministério Público, né? O que nós temos que fazer é, ocorreu a suspeita, investiga-se, apura-se, está correto, não está correto, qual vai ser a atitude a ser tomada, e assim é o que o Ministério Público trabalha, né? Em relação a essas recomendações desse relatório elaborado pelo Ministério Público, assinado por 6 promotores, inclusive pelo senhor, né, doutor Varonês, que brechas o município ainda deixa, Gazeta, para que servidores ajam de forma não republicana, como você citou, pratiquem atos ilícitos, se aproveitem das prerrogativas do cargo para favorecer terceiros. O que a Prefeitura tem feito e deve fazer ainda em relação às recomendações para que essas práticas não se repitam? Primeiro que eu concordo integralmente com a recomendação do Ministério Público e vamos implementar cada item que está naquele documento. Eu também acho totalmente inadmissível que um funcionário público, no exercício da sua função, faça projetos separados no seu ambiente privado e aprove o projeto dentro do órgão público. E acontece? Acontece muito. Né? Quando eu assumi a prefeitura, tinha vários projetos de engenheiros, arquitetos, pessoas da prefeitura que faziam projetos para fora. Não tinha o carimbo dele na aprovação do projeto, mas tinha o carimbo da pessoa que sentava do lado dele na mesa. Então isso é inadmissível, né? A gente já criou algumas ferramentas, é claro que a corrupção, e aí não estou generalizando isso, mas claro que as ações não republicanas, para ficar um pouco mais adequado à palavra, ela pode acontecer em qualquer ambiente. Mesmo naquele eletrônico, que você tem a concessão de áreas, como eu disse aqui, que antes era no olho, a pessoa ia lá atrás do balcão, e dependendo da cara dessa pessoa, o município doava uma área melhor ou pior, né? Isso acabou, porque a gente, por recomendação do Ministério Público, fizemos a concessão agora tudo pelo meio digital e por licitação pública, né? E você dá uma transparência maior para isso, mas qualquer ambiente público, você tem que ter um cuidado redobrado, né? E a gente tem feito isso sistematicamente. Hoje nós temos quase 180 processos da Prefeitura que são informatizados. Isso é uma forma também de inibir o contato direto para quem está investindo no município, proprietário ou dono de área, qualquer outra coisa, possa ter contato direto com o funcionário. Então, se você tiver um meio digital nisso, para que tudo seja feito por meio eletrônico, acompanhamento dos processos dentro da prefeitura, para que fique mais transparente, mais lícito, são formas que a gente está trabalhando para poder eliminar qualquer ação não republicana. E volto a dizer, a gente deve editar um decreto ou uma lei municipal regulamentando e acatando toda a recomendação do Ministério Público para que nós tenhamos. E aí vou dar contrapartida também para o funcionário. Talvez até a dedicação exclusiva para alguns setores da prefeitura. Olha, se você está achando que ganha pouco, nós vamos criar uma referência aqui de dedicação exclusiva, você vai trabalhar só para o município. Tá? E aí, no município de Bauru, você não pode aprovar nenhum projeto que venha para a prefeitura. É uma fórmula também da gente poder ter o funcionário, né, na sua ação importante para a prefeitura de Bauru e, ao mesmo tempo, todos os mecanismos de proteção para que a gente não tenha nada ilícito ou alguma coisa não republicana acontecendo na prefeitura. Essas ações são fundamentais no tempo, porque impede, por exemplo, que um determinado funcionário pratique, além da advocacia administrativa que o prefeito comenta, que ele escolha um ou outro freguês e caso, como aconteceu infelizmente nesse episódio e em outros, o Ministério Público já está apurando isso, para eventualmente mudar o rito daquilo que está sendo colocado, né? É exatamente isso, né? A gente já teve inúmeros casos no passado
que nos demonstram que se a prefeitura não se blindar de algumas formas, né, e a blindagem se dá através de ações efetivas, né, de transparência, de digitalização dos processos, a gente sempre vai ter que... É um processo de enxugar gelo, né? Eu tenho certeza que nos próximos 2 anos, a gente já fez isso muito nesses primeiros 2 anos, mas nos próximos 2 de final de mandato, vamos entregar uma prefeitura muito mais transparente e muito mais atenta a qualquer movimento que não seja um movimento importante para o município. Para a gente concluir, a informatização é essencial, doutor Henrique. É um dos pontos essenciais. A informatização traz exatamente isso, ela traz transparência. Isso é algo... E ela traz também a possibilidade de investigação muito mais clara e muito mais fácil, né? Através da investigação, através da informatização, você sabe como seguiu determinado processo, qual o rito que ele teve, como é que ele teve, ele está na frente, ele está atrás, por que ele foi feito na frente ou não. Tudo isso facilita muito, mesmo que se tente burlar isso, nós sabemos que hoje a informática permite investigação de todos os níveis. Então, a informatização é um dos pontos, não é o único. Outros também precisam ser feitos, como o prefeito disse, algumas situações no município eles precisam ser barradas. Não tem como hoje, mas em razão de tudo que nós investigamos, manter a possibilidade de funcionários públicos trabalharem no particular e aprovarem dentro da prefeitura, não ele, mas o colega da mesa ao lado, uma troca, você aprova os meus, eu aprovo os seus. Não tem mais como ser assim, até porque pode não ter nada de errado ali. A princípio, nós não estamos aqui julgando se tem alguma coisa errada. Mas isso é um facilitador que causa um desnível entre os profissionais. E isso tem que ser evitado, né? Bauru em Debate de hoje vai se encerrando então, nos debruçamos sobre temas complexos que demandariam até mais tempo, o que não nos impede de voltar a tocar nesses temas em outras edições. Eu agradeço a sua participação, Nelson. Obrigado. Obrigada, prefeito, por contribuir e elucidar esses temas. Obrigado. Obrigada, doutor Henrique Veronese, por sua contribuição aqui hoje. Obrigado, estou sempre à disposição. Esta e outras edições do Bauru em Debate podem ser revistas nos sites e nas redes sociais da TV Unesp, da TV e Rádio Câmara. A gente se encontra em mais uma edição.